Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui hoje com um convidado super especial. Mas antes quero falar com vocês sobre o nosso patrocinador, Marfuz Imóveis de Luxo, que fica na região do Alphaville e também Vila da Serra. Ele que é casado há 25 anos, pai de 2 filhos, uma filha de 23 anos e um bebezinho lindo que faz aniversário daqui 2 dias. Sim. Tem 42 anos e é especialista em estrutura metálica há 25. Fundador da Master Estrutural. Começou administração e possui vasto conhecimento em serralheria, fabricação e obras de estruturas metálicas. Com vocês, Douglas Santos. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, sou Douglas Santos, casado assim, como a Fernanda disse, né, com a Poliana Ribeiro. Beijo, amor. E minha filha que está aqui presente comigo também, veio me apoiar. E o nosso pequenininho que não pôde, né, ambos não pôde estar comparecendo hoje. Bom, eu, empresário não há muito tempo, mas também pastor. Olha! Há pouco tempo também, né, esse chamado que veio até a mim, e eu vejo que em cima disso também eu tenho aprendido muito dentro da Bíblia, dar continuidade nessa parte empresarial. Eu tiro muito reflexos, né, muitas experiências dentro mesmo dos contextos bíblicos para trazer para a área profissional. É interessante você falar isso, Douglas, porque a maioria dos nossos convidados que já vieram aqui falaram bastante sobre a Bíblia, a importância de conciliar os ensinamentos de Jesus com a lealdade ao cliente, aquele respeito que você tem com o dinheiro dele, né? Exatamente. Não só oferecer um produto, mas ele ter aquela confiança que você vai entregar no prazo, vai entregar bem feito, não vai ser, desculpa a palavra, pessoal, mas picareta, né? Tem gente aí que recebe o dinheiro e some, a gente até salva o contato como golpe no celular. E infelizmente na minha área, principalmente quando alguns clientes, né, que assim, acabo de até conhecer ali, que fui recomendado, e quando nós estamos ali fazendo uma breve entrevista para discutir a respeito da obra, muitos deles falam até isso, falam assim, olha, você foi muito bem recomendado, porque hoje para indicação tá tendo muito picareta neste ramo, principalmente, então acaba que muitos generaliza, né, e fica ruim para aqueles que querem seguir reto ali, né, fazer o certo, e os outros querem só apenas a parte lucrativa. Sim, e agora vamos falar um pouco sobre a massa estrutural. O que te motivou a ir para esse nicho, né, tão específico de estruturas metálicas e como que foi a fundação ali, logo no início? Bom, eu comecei, né, obviamente, como CLT e vinha procurando me empenhar dentro da empresa da onde que eu estava, tive um pouco de conhecimento ali e logo depois eu recebi uma outra oportunidade de um profissional que estava trabalhando conosco nesse local e ele me chamou para ir junto com ele para essa outra empresa. Nessa outra empresa, a visão começou a abrir, porque lá eu passei a ter, digamos, né, fui mais reconhecido, mais oportunidades também, e assim também foi ali como se fomos... Agora. Você foi pegando experiência ali e falou, é isso que eu quero fazer. Exatamente. E qual foi o primeiro projeto que você olhou e falou assim, é isso que eu quero fazer? Bom, foram tantos projetos, mas eu posso dizer que teve um que foi de uma residência. Eu ainda não havia feito, né, uma casa residencial em estrutura, e quando nós fizemos esse projeto ali, já aprendendo a ler na época o projeto e vi como que seria o detalhamento da casa, eu nem sabia que seria possível, e vendo aqueles cálculos ali eu vi que eu falei assim, olha, isso daqui é diferente, é algo que eu quero me engajar ali e dar continuidade. Eu acho muito linda essa história, quando a pessoa tá ali trabalhando e ela tem esse olhar empreendedor, sabe? Essa faísca ali, tipo, eu vou pegar pra fazer esse negócio. Sim, e geralmente, não sei se foi com você, mas geralmente a gente entrega até melhor, né? Sim, com certeza, com certeza. Vai aprendendo ali, vai sendo como que se fosse algo natural. Você gosta e vai
você vai se empenhando, vai aprendendo, vai buscando conhecimento e vão te dando liberdade para estar fazendo, e isso é mais interessante até que você tenha, né, um certo profissionalismo e ganhe a confiança do cliente também. Igual você já tem 2 filhos, né? Então, querendo ou não, é como se tivesse o terceiro, que é a sua empresa. Exatamente. Concilia também, engraçado que um pouco antes, né, de vir para cá, um dos meninos, né, colaboradores que estão comigo, ele me mandou uma mensagem, falou assim, você só liga para tal pessoa, você não liga para mim mais não, tá distante e tudo, aí a gente fica com aquele sentimento ali de que a gente também tem essa paternidade junto com os colaboradores ali, a gente, né, somos muitos unidos ali, graças a Deus, eu agradeço pela vida deles também, que tem, assim como colaboradores, né, tem empenhado bastante e estamos crescendo junto. E esse ponto que você falou, eu acho interessantíssimo a gente abordar aqui hoje, que é essa questão de fazer um relacionamento duradouro com os funcionários. Porque atualmente, né, a geração Z, a gente sempre comenta sobre isso, né, a mão de obra está cada vez mais difícil, está escassa, e quando tem, infelizmente, a maioria dos brasileiros, não todos, eles têm aquela cabeça ali, achou ruim, falou mal do minha obra, do meu projeto, não quero mais, não vou mais, aí a pessoa às vezes meio topetuda ali, né? Sim, inclusive quando um dos últimos agora que foi contratado, Fabiano, né, uma pessoa excelente, profissional, ele mesmo disse, né, teve uns problemas da outra empresa da qual ele estava, mas ele também muito empenhado, e ele mesmo dizia bastante que ele quer ser diferente, ele quer fazer a diferença. E aí eu brincava com ele, falei assim, olha, trabalhar comigo não é fácil não, porque além da exigência, aqui nós procuramos, que é um dos nossos diferenciais, que já tem acontecido muito, eu falei assim, olha, eles me procuram quando o problema está na obra. Então, quando há problema na obra, que eles chamam a master. Então, você já vai entender esse entendimento que vai ter problema para você. Ele falou assim, não, pode deixar que eu vou me... Já vai chegar no olho do furacão. Exatamente. E como que você enxerga a importância do posicionamento claro na engenharia nas suas obras? Então, eu posso dizer que, assim, uma experiência que eu tive. Pegamos um projeto e ao lermos esse projeto, nós vimos que havia alguns detalhes nele que não seria possível estar fazendo ali, colocando essa implementação do projeto da forma da qual ele foi calculado, né? Não foi a nossa empresa da qual que forneceu esse projeto, e aí nós pedimos, né, até na época, uma revisão desse projeto, mas não havia, eles não deram um esclarecimento a acordo do que seria feito. Então teve o que? O dono, tivemos contato com ele, conversamos com ele pessoalmente sobre isso, e aí foi onde que nisso eles nos deu até um aval, e disse que nós poderíamos estar fazendo de acordo com o que fosse melhor para a obra dele. Então, tentamos um tipo de esclarecimento ali para que possamos, né, não ficar aquela forma de... denegrir também o projetista, mas foi algo que começou a ter uma certa mais clareza e até confiança do cliente, mas graças a Deus também foi tudo resolvido. E você quer deixar aqui hoje um case de sucesso que você já fez na massa estrutural, algo que você se orgulha de falar, nossa, foi a gente que fez? Bom, agora com esse projeto, né, de estrutura residencial, mas teve que é a nossa especialidade, que seria galpão, teve um cliente que ele já, com os materiais já utilizados, já era de um outro galpão que desmanchou, e ele, para ter uma economia, porque ele pagava um aluguel muito caro, e ele falou assim, olha, eu preciso de um galpão aqui com urgência, mas eu preciso utilizar esses material porque para diminuir o custo, para que possamos mudar para cá urgentemente, para que depois venhamos fazer um projeto melhor e tal. Eu falei assim, não, tá ok, nós daremos um jeito. E à vista, as tesouras, algumas coisas que estavam lá, seria tipo, eu deixei bem claro para ele, falei, olha, não vai ficar bom. Ele falou assim, eu preciso que não caia.
Então fizemos... Adorei. Então fizemos um cálculo lá e tudo, e montamos o galpão para ele. E no final, esse cliente me chamou para uma reunião, ele e o sócio, e ali eles comentaram comigo e falou assim, olha, ficou impressionante, melhor do que nós imaginávamos, porque sabíamos que era material já utilizado e tudo, e olhando para cima, ao você ver o galpão, você não consegue identificar que o material foi reutilizado. Ó, que legal! E você conseguiu fazer essa economia para o cliente? Conseguimos fazer essa economia. Além dessa economia, né, que você conseguiu fazer, esse olhar seu técnico, essa experiência sua, né, essa bagagem de 25 anos ali em campo de obras e trabalhando, pegando a prática do negócio, tem mais alguma coisa que a Massa Estrutural faz que é mais coisa sua, assim, é mais peculiaridade da sua empresa, outras empresas não fazem, e é isso que te torna competitivo no mercado? Bom, tem. Assim como eu disse para vocês, né, eu sou pastor e dentro de alguns versículos da Bíblia mesmo é onde que eu procuro estar implementando tanto com os meus colaboradores, e eu sempre cobro isso deles. Tem um versículo na Bíblia mesmo, né, que vai dizer em Lucas 17:10 mesmo, né, que é a parábola do servo fiel. Então aí vai dizer assim, o servo que fizer somente o que lhe é ordenado, ele é um servo inútil, porque só fez o que lhe foi ordenado. E trazendo isso para o que aconteceu conosco já várias vezes, de algum projeto que nós estamos ali executando e chegava numa determinada parte, nós víamos o erro. E vendo o erro ali, muitos viram e falavam assim, olha, isso já não é problema seu, essa daí já é uma parte já ou da engenharia, ou da arquitetura, ou algo do tipo, mas só que estava visível para nós. Então, foi onde que a partir dali nós começamos, implementamos essa parte, falar assim, olha, obrigatoriamente, se você viu o erro, você vai ter que consertar, ou no mínimo notificar para que seja corrigido. E assim, nós temos feito e os colaboradores também têm se empenhado muito disso. Inclusive, agora entregamos uma obra há uns 3 meses atrás de uma casa que tinha um erro desse de engenharia e da qual também foi, graças a Deus, o dono mais uma vez permitiu com que nós pudéssemos fazer essa alteração, porque ele entendeu que haveria um risco. E só que tem um lado ruim disso também. Quem passou para nós, né, nós pegamos esse projeto terceirizado, aqui a pessoa que passou para nós o projeto terceirizado, ele deixou bem claro, falando que essa responsabilidade não era nossa, que a nossa era apenas de montar. Só que o que nós fazemos, né, é um serviço muito pesado, é um pouco minucioso, e aqui dali poderia trazer uma tragédia, né? Tava já praticamente prescrito que poderia ter algo ruim ali naquela obra. Nesse caso, foi o projeto estrutural que veio errado? O projeto, exatamente. E era de uma pessoa bastante experiente, né? No ramo. E aí, quando nós fomos lá, avisamos, notificamos da qual que não daria certo, foi onde que teve que até chegar no dono da casa, da residência, para que ele pudesse aprovar, e ele falou que nem iria notificar o projetista nem nada, que deu a liberdade para que nós pudéssemos fazer essa alteração. Eu vou aproveitar o gancho, pessoal, e falar com vocês a importância de um projeto bem feito, tá vendo? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de engenharia de projetos complementares, elétrico, hidráulico, estrutural, e olha só o comentário do Douglas para vocês verem como que isso é realmente parte do nosso dia a dia para quem está na construção civil. Muitas vezes o cliente, ele chora, desconta, isso é normal, todo mundo faz mesmo, mas não vê a importância de estar contratando um profissional realmente qualificado para aquela obra. Porque, olha só, a fim de evitar uma tragédia, né? Uma coisa muito pior, porque às vezes olhando só preço, você pega um recém-formado, alguém que vai te cobrar aí preço de estagiário num projeto, e na sua cabeça tá ganhando. Você fala assim, pô, maravilha, aquele cara que sabe me cobrou 10, mas o recém-formado cobrou 3, vou pagar o de 3, tô ganhando na cabeça. Exatamente. Só que na verdade, olha só, na prática ali, no dia a dia, pega o projeto, pode demolir e cair, matar uma pessoa, é muito grave. Muitíssimo grave. Mas graças a Deus, demos andamento lá e tá saindo perfeito. E vou até aproveitar esse gancho também para te perguntar quais são os maiores erros
que as pessoas cometem ao iniciar um projeto de estrutura metálica sozinha, sem contratar uma empresa que realmente já sabe? Então, chega a ser engraçado. Tem uma diferença entre montadores de estrutura metálica e a parte de serralheria. Então, assim como você mesmo disse, né, muitos vão querer ali enxugar o preço. E enxugando esse preço, eles vão pelo lado do serralheiro, que é mais específico a parte dele de fazer portas, portões, janela e tudo, mas também que faz algumas coberturas, né, de pequeno porte. Então, indo ao serralheiro para que ele possa montar um galpão de estrutura metálica, para ele o universo já fica um pouco meio ali distante do que é da realidade dele. E aí, se comparado a preço, quando eles fazem um orçamento com quem faz serralheria e depois vai fazer um orçamento com quem faz estrutura metálica, o preço é totalmente diferente. Aí é onde que eles iniciam com o serralheiro e depois tem que pedir para que quem mexe com estrutura metálica para dar continuidade. Inclusive, sua estrutura metálica, ela é aço ou é ferro? O que você usa? Sim, aço vai depender do projeto, né? Geralmente as residências a gente trabalha muito com estrutura em vigaí, né? Agora há pouco fizemos um projeto de uma casa, de uma residência, da qual o proprietário ele tem um hobby, né? De utilizar motorhomes. Então o estacionamento ele fez por cima da casa, onde iria ficar 3 motorhomes e a casa, o ambiente embaixo. Então ali já foi uma estrutura mais pesada, mas toda em vigaí. E quais erros você vê que poderia ser evitado com planejamento? Bom, primeiro, preço, custo. Verdade. Porque outro cliente, eu fui só apenas uma consultoria. Eu fui em um condomínio e chegando nesse condomínio, assim como ocorrido, a proprietária falou que precisava fazer uma cobertura, ela estava começando a fazer uma casa de tijolo ecológico e precisava fazer uma cobertura, que ela queria a telha termoacústica, uma estrutura, mas ela falou, não, algo bem leve. E eu falei, tá ok. Quando eu fui fazer a análise lá, ela já tinha os materiais. Eu perguntei para ela, ela falou, não, é porque eu quero que coloque estes materiais, mas eu falei para ela que esses materiais não seriam compatíveis para o que ela estava pedindo. Ela falou, não, porque eu já tenho alguém que começou, mas aconteceu um imprevisto, não deu continuidade, e eu queria que você desse continuidade nesse projeto dessa forma. Então eu falei com ela, o seu projeto pode dar continuidade, mas esse material seu já está perdido para esse projeto. E se colocar, obviamente, seria risco de cair. Então, um dos primeiros, tenta economizar no começo e acaba tendo mais prejuízo no final. Concordo completamente com o que você disse. E quais tendências ou inovações têm transformado o mercado de estruturas metálicas nos últimos anos? Bom, primeiramente, né, com essa telha termoacústica, tem saído uma demanda muito grande e tem mudado principalmente quando ocorreu, né, aquele tempo atrás aqui, que foi da chuva de granizo, e muita gente, né, com as telhas ali colonial e tudo, teve muita perda. Então, com essa telha agora, tem diversificado e tem aumentado bastante a demanda da estrutura para as casas residenciais. E isso tem melhorado bastante até justamente nas vendas também, né? E na sua opinião, qual é o diferencial competitivo da sua empresa frente aos concorrentes? Bom, primeiro, né, conta a experiência que já estamos aí já há um bom tempo já no mercado. E outra, preço também. Não temos um preço que seria excessivo, a ponto de tanto que nós estamos ganhando a confiança dos clientes ao pouco, né? Tem clientes que nós já fizemos projeto para eles, da quais a gente nem conhece eles pessoalmente. Foi algo ali, né? Se a pessoa está fora do Brasil ou algo do tipo assim, que foi lá e executou esse projeto deles. Mas eu acredito que sim, a experiência e o preço tem diversificado, sim. E quando você fala de projetos fora do Brasil, você também entrega projetos para fora? Não, ainda não. É um projeto futuro. Quem sabe? Tem, como se diz, tem no papel, mas ainda não.
E agora uma pergunta, assim, chave aqui, porque com certeza as pessoas estão pensando, nossa, mas como que ele consegue administrar uma empresa por tanto tempo sem ter concluído a faculdade de administração? Bom, desafiador. Muito desafiador. Na época, né, eu até havia começado a comentar com você. Eu estava com 18 anos e a minha esposa engravidou. E aí que veio o nosso bebê. E estando esse bebê nessa época, logo depois eu iniciei a faculdade de administração e eu trabalhava, né? No meu trabalho eu estava viajando muito e eu estava perdendo, não estava conseguindo manter um foco no estudo e conciliando com o trabalho. Então eu tive que tomar uma decisão. E eu novo, na época, eu optei por dar continuidade no trabalho e tranquei a matrícula do colégio, da faculdade da qual não consegui voltar depois, que só foi. Mas o que a gente quer saber é como que você administra tão bem uma empresa de 25 anos sem ter formado em administração. Como que você fez assim para ter os conhecimentos? Foi só na prática mesmo? Falou assim, não, vou pegar e vou estudando o que eu consigo ali e vou tocando minha empresa. Foi isso? Bom, também, além de ter alguns amigos que são administradores ali, a gente acaba tendo um certo tipo de experiência e principalmente com outros que já estão no ramo, empresários, que a gente acaba tendo conhecimentos junto do que eles já ao longo do tempo vêm trazendo, implementando nas empresas deles. Você chegou a contratar alguém da área para te ajudar nessa gestão? Não diretamente. Fica meio que indiretamente, tem sim uma pessoa que me ajuda nessa gestão. E quais aprendizados práticos você considera mais valioso do que o ensino acadêmico? Bom, não pode descartar de forma alguma, né? O ensino acadêmico é algo que hoje eu estava conversando com a minha filha no carro e vindo para cá, caminho para cá, nós conversamos a respeito disso. Ela está terminando, né, a faculdade de arquitetura e foi onde que eu disse, ela falou assim, ainda falou comigo, olha, não é tarde. Ainda dá tempo, e eu já estava somando esse tempo para que eu possa voltar, mas eu posso estar tirando... Eu me perdi na pergunta. Qual conhecimento é valioso que você acha que é além da faculdade? Então, o ensino valioso é onde que eu comento com ela que seria a experiência, o contato direto com algo que a faculdade não vai estar te trazendo, que seria uma prática. Ela está diretamente no canteiro de obra, assim como você mesmo disse que ali está também, e tem muita prática ali que na faculdade eu creio que ali ela não vai estar colhendo tudo aquilo que ela possa estar buscando diretamente num canteiro. Uma coisa também que eu já reparei, lendo biografias de pessoas famosas, né, que ficaram ricas, é a questão de você confiar na visão a longo prazo. Muitas vezes quem está na faculdade só faz aquele caminho da corrida dos ratos mesmo, né, que entra, estuda, trabalha para alguém e morre. Sim. Não tem uma visão, né? E geralmente o empreendedor, ele enxerga coisas que as outras pessoas não estão enxergando. Ela consegue ali, às vezes até mesmo ela já foi CLT alguma vez, mas ela consegue enxergar pontos que nem o patrão dela tá vendo e ela fala, vou montar a minha. E aí, isso a faculdade não ensina. Então, eu acho que um dos conhecimentos valiosos que a gente aprende sendo empreendedor é essa visão. E a outra coisa também que acredito que seja faculdade não ensina é você querer inovar, entendeu? A faculdade, querendo ou não, ela é engessada naquela grade, ela não vai ficar te ensinando inovação. Às vezes até dá um trabalho escolar ali e falar, você tem que usar a sua criatividade e ser inovador, mas ela não te ensina a ser inovador. Você é inovador como você fez, você pegando o chifre do boi ali na prática e aí você foi falando, isso aqui dá errado, isso aqui dá certo, e você construindo o que dá certo e ao longo dos anos permanecendo no mercado. Você dá de parabéns, principalmente por ter nem formado. Então assim, com certeza o seu mérito é altíssimo, porque, né, querendo ou não, é o que você falou, você construiu sua bagagem,
sozinho, sem a ajuda de professores, sem a ajuda de uma aula, às vezes ensinando uma coisa técnica, você aprendeu na marra. Então, eu acho assim que é realmente uma coisa bem valiosa. Parabéns mesmo, continue nesse caminho. E inclusive eu estava falando dos livros por isso, porque a maioria nem chegou a formar. O Mark Zuckerberg mesmo, do Facebook, está bilionário e não formou. Isso é informação acadêmica, é verdade. Outro propósito, né? Falando de propósito, lendo entre um contexto bíblico, eu gosto muito daquela passagem que fala de José. Né? É interessante que muitas pessoas, né, ao mencionar, falam, José é governador do Egito. Então todo mundo fala, José, todo mundo conhece, mas o processo do qual ele passou não é muito mencionado e não é algo muito fácil, e seria esse tipo de processo, né? Você sabe bem. Então para chegar, né, ao alvo, né, é bem complicado, mas tem um processo, mas há o propósito. E uma coisa interessante também, que além do processo, é manter a equipe alinhada e motivada. Como que você faz para manter a sua equipe ali querendo trabalhar para você e alegre, né? Que é importante. Sim. Bom, primeiramente é algo que é indiscutível. Nós estamos implementando, seria as gratificações. Então, primeiramente, né, para que eles venham a ser mais motivados e que eles possam empenhar e entregar mais do que eles sabem que podem, nós estamos trabalhando com esse processo de gratificação por obra. Então, nós trabalhamos, né, o relógio seria o nosso inimigo. Então, nós temos prazos. Então, olha, seria esse valor entregue neste prazo. Então todo mundo começa a se empenhar mais, fora que ainda com o salário deles é onde que eles têm se empenhado para... E qual foi a obra mais complexa que você já fez até hoje? Bom, foi um galpão em Pará de Minas que essa me deixou um pouco melhor. Foi um aprendizado, né? Na verdade, era um galpão de 5.000 metros quadrados e que era até para uma rede de supermercado, não convém falar o nome, mas ela foi um pouco mais complexa das obras das quais eu peguei, que tinha muita coisa... muitos detalhes dentro dela. Não seria hoje, né, pelo tempo que nós já trabalhamos no mercado, nessa área, nesse ramo, é muito simples a gente pegar já o projeto, olhar o modelo das tesouras, dos pilares, esse negócio todo, e dar continuidade sem estar acompanhando toda hora ali o projeto, porque você já sabe, né? Todo dia você está fazendo aquilo ali, você já sabe fazer. E esse já não era, né? Há muitas coisas, muitas variáveis que havia nele, e para mim esse foi um dos mais complexos. E atualmente, você está mais ali na linha de frente da operacional ou você é mais da liderança? Então, foi difícil. Um amigo meu, né, inclusive até do BNI, já havia comentado isso comigo também, que eu tinha que sair do operacional. Só que devido à falta de mão de obra, estava complicadíssimo ficar fora do operacional. Então ele falou assim, olha, se você não sair do operacional, não vai ter quem possa estar fazendo a sua parte, que seria a de liderança. Então foi onde que minha visão começou a abrir. Hoje eu estou mais na parte de liderança. Gosto da operacional também, mas mais pela parte de liderança. E vamos para essa questão da liderança. Quais as características de um bom líder que você considera? Bom, primeiramente eu acho que tem o respeito. Independente de se é um funcionário, seja quem for, eu acho que diretamente tem que ter o respeito. Eu falo porque eu já passei por outras empresas e mexer com gente é complicadíssimo, cada um com uma personalidade diferente, e eu acredito que tendo o respeito mesmo sendo colaborador, na forma de conversar, na forma de abordar, na forma de exigir algo que você quer que seja feito, eu acho que é essencial ter esse tipo de respeito. E como você concilia a sua rotina de empresário, vida familiar e principalmente sendo pai de uma filha adulta e um bebezinho? Primeiro questionado.
né? Minha esposa mesmo fala, que dia que você vai ter tempo para nós, né? Às vezes ela fala, mas ela sabe muito bem, porque é algo que nós estamos buscando, né? Nós estamos construindo ainda, e ela entende, minha intercessora ali também, mas é um pouco complicado, principalmente agora com a chegada do Ian, né? O bebezinho, aí a gente chega com aquela saudade, querendo ali aquela parte familiar, né? Tá conciliando ali, mas infelizmente, eu não sei se é assim com você, eu também levo muito trabalho para casa. Então, fica um determinado tempo ali com a família, mas dá continuidade no trabalho. E o que a paternidade mudou na sua forma de enxergar a vida e o seu trabalho? Em tudo. Em tudo. Quando se é jovem, né, a gente pensa muito em nós mesmos. Mas agora, quando você é jovem pai, você tem que pensar em terceiros. Então, mudou em tudo. A responsabilidade era obrigatoriamente, você tinha que adquirir uma certa responsabilidade, assim como foi o que eu abri mão, né, na época do curso, para que eu pudesse trabalhar para tirar o sustento da minha família. E a sua esposa, ela esteve presente desde o início da sua trajetória. Qual foi o papel dela no seu sucesso profissional? Bom, trazendo dentro de outro contexto bíblico, né, por ser pastor, me inspiro muito. A palavra mesmo vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, né, e a tola a destrói. Eu creio que ela fez bem esse papel dela, de edificar a casa, né, porque há exemplos de, infelizmente, alguns amigos que vão trabalhar e digamos, né, o lar está destruído, né, informalmente, e aí ele não tem uma concentração até mesmo no trabalho. Então eu diria que essa parte ela fez bem e me ajudou muito profissionalmente. E que conselho você daria para jovens empreendedores que querem iniciar no ramo de estruturas metálicas? Bom, fácil nunca vai ser. Em qualquer outro ramo que seja, fácil nunca vai ser. Eu quero dizer primeiramente que não desista. Não desista. Se é um sonho, se é um objetivo, seja focado. Assim como, né, disse para a passagem de José ali, se tem um propósito, vai ser concluído, porque o processo é doloroso. Às vezes você não sabe como que você vai chegar naquele lugar e como que você está naquela posição daquele momento, mas eu creio que é o foco. Se você focar, porque muitos, né, vão querer estar, mas não vai ter esse foco para dar continuidade. Então, digamos que vai abrir espaço para que os focados fiquem e permaneçam. Eu vou aproveitar essa fala sua para fazer algumas considerações. Ótimo. De experiência aqui, que eu já tive tanto no podcast quanto como profissional, né, com a minha empresa de projetos. O empreendedorismo não é para todo mundo. Como o Douglas disse, muita gente quer, muita gente vê suas fotos ali, né? Só na parte da cachaça, mas não vê a parte do tombo. Exatamente. E a pessoa quer a sua parte boa lá da sua vida. É claro que tem parte boa, né, gente? Senão a gente não ia estar fazendo o que a gente faz. Mas também tem muito perrengue, tem muita parte ruim, tem muita vontade de desistir às vezes. Sempre. Não é fácil e não é para todo mundo. Então, vou complementar a sua fala da parte do conselho. Quem está querendo ser empresário e começar, comece. Mas saiba que vai ser difícil. E muito. E não desista. Porque acredito que muitos, né, assim como eu, não tive um apoio, não que seria necessário, mas um apoio meio que familiar. Apoio, digamos, na parte financeira ou algo do tipo. Então, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é possível. Né? Estou eu aqui, não tenho um império, estou construindo ainda, mas eu creio, eu vou chegar lá. Eu tenho uma frase que eu adoro também, que o empreendedor é assim, né? Ele coloca o pé e Deus põe o chão. Exatamente, foi exatamente comigo, foi exatamente isso. Então essa parte a gente já foi. E onde você enxerga a sua empresa e o setor nos próximos 10 anos?
Bom, nós conversamos a respeito, você havia até perguntado se eu estaria fazendo projeto para fora. Bom, seria por aí. Uma coisa bem ambiciosa ali, ousada. Exatamente, já para fora do país. E se você pudesse deixar um legado para os seus filhos, qual seria e como o seu trabalho hoje contribuiria para isso? Engraçado que, às vezes, conversando com a minha filha, já desde novo, a gente ficava fazendo rabisco no caderno, e ela me chamava, vamos desenhar comigo, ela lá novinha, e aí eu perguntava, o que você quer ser? Então já passou várias profissões que ela já disse a respeito. E eu nunca, em momento algum, cheguei para ela e disse que ela teria que estar cursando algo que seja próximo do que eu já faço, né? Obviamente é o sonho dos pais ver que os filhos dão ali continuidade no caminho que ele começou. Mas quando ela decidiu que um dia ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou ser arquiteta, aqui dali eu vi que eu já deixei um legado. Eu vejo que ela vai dar continuidade ao projeto da qual eu estou iniciando. E eu creio que será melhor do que já está. Agora vamos aproveitar que a gente está falando de estruturas metálicas. Qual que é a diferença de estrutura metálica para uma obra de concreto armado? Bom, na obra de estrutura metálica, você tem a facilidade de... É uma obra limpa... E com menos caçambas. Exatamente. É uma obra mais a seco. Exatamente, mais a seco, mais rápida, muito mais rápida. Então, isso facilita principalmente agora. Eu estava dizendo para você, né, nas partes das obras residenciais, então geralmente uma pessoa que é uma casa, ela quer a casa dela já pronta logo para que ela possa mudar, então tem sonhos ali, né, então seria algo interessante, principalmente nesses contextos, da pessoa já querer mudar logo e tudo, então é uma obra limpa, rápida e que dá para muitas pessoas estar trabalhando ao mesmo tempo. Sim, e vamos aproveitar que você está falando de estruturas metálicas, você também trabalha com steel frame ou ainda vai chegar lá? Não trabalho com steel frame e eu não sei se eu iria implementar esse projeto, mas já recebi propostas, né, desse tipo de serviço e pensando, mas eu não posso garantir ainda não. Então sua construção ela é mais híbrida, né? Ela tem a parede de concreto com os pilares de estruturas metálicas. Exatamente, né? A nossa parte é, assim como diz, né? Estrutura, é mais a estrutural mesmo. Vamos lá e fazemos toda a estrutura e ainda depois vem essa parte. E escada metálica também você faz? Sim, fazemos escada metálica, steel deck, mezanino, a cobertura. Pessoal, para quem não sabe o que é steel frame é uma construção modular que as pessoas vêm com os modos e parafusa. Então, é de encaixe mesmo, como se fosse um Lego. Não tem concreto e é uma coisa também muito metálica, por isso que eu perguntei para ele. E prática, né? Eu gosto de explicar, né? Porque muita gente não é da área, assiste o podcast, então... E tem a outra coisa também, né? Do steel frame, que é interessante, essa parte de ser rápida, né? E a sua construção, a sua de estruturas metálicas, eu diria que isso é um ponto negativo, a parte que fica rápida se a pessoa não tiver caixa para pagar uma obra rápida. Porque uma obra de concreto armado, o lado positivo é que ela demora mais, só que aí você tem mais tempo para pagar, né? Você vai pagando ali todo mês. E a sua, como ela é rápida, ela é ótima para quem tá precisando ali para ontem e tem caixa. Então, pessoal, para quem quer fazer esse planejamento, já olha pro seu caixa, vai lá no banco, vê se tá tudo certo, porque senão, às vezes é bom até conversar com você antes, você não acha? Sim. Se for o caso da pessoa já fazer um projeto de estrutura metálica e já visando o preço, nesse caso sim, de concreto armado vai sair muito mais em conta. Mas dependendo do projeto, assim como tem visto muito, né, algumas casas residenciais de estrutura metálica com a estrutura exposta.
que eu particularmente acho maravilhoso, acho muito bonito. Então, não só com a estrutura exposta, como você também ganha vão sem pilar. Então, eu acho magnífico, muito bonito. Então, há quem tem esse tipo de projeto ambicioso que não vai estar preocupado com isso, né? Mas, é igual você mesmo disse, vai ter que consultar o caixa, porque, sim, verdadeiramente sai mais caro. Mas é uma obra, assim, é uma obra mais limpa também, né? Gasta menos caçamba, menos limpeza de obra. Exatamente. Mais rápida. E, às vezes, eu tenho cliente que é desesperado, ele quer o restaurante dele, por exemplo, em 3 meses. Então, não dá para ser concreto armado. Eu mesma já indico, eu falo, faz estrutura metálica. Exatamente, justamente onde que nós entramos para esses que têm essa dependência de prazo. Tem hora que a pessoa também compra uma lojinha, ela quer fazer um mezanino com a escadinha, então muito mais rápido, estrutura metálica. Muitos mezaninos, exatamente, muitos mezaninos, divisórias ali, nossa, direto, muitos que nós já fizemos. E agora, aproveitando que você passou aí 25 anos já trabalhando, qual o comportamento que você acha que os seus clientes mudaram nos últimos 10 anos? Assim como eu havia iniciado a conversa com você, foi a confiança. Eu acredito que nesse tempo eu vinha ganhando experiência e com essa experiência eu fui trazendo confiança para o cliente. E isso para mim foi muito fundamental, porque no início, obviamente, a pessoa tá mexendo com o dinheiro dela. Então, já sabendo, né, que na minha área há muitos que são desonestos ainda, então tenho visto isso, que trazendo essa certa confiança fica até mais fácil para que possamos estar mostrando outros projetos, outras implementações no meio da obra para os clientes. E como que a pandemia impactou nas suas obras? Bom, algo que eu até queria trazer para você. São 25 anos trabalhando de estrutura metálica, mas a Master, ela começou em 2021. Então a Master veio 2021 para cá. Mas na pandemia, 2019, né? Em 2019, eu já estava dando o início, né? Digamos, o pontapé dela ali, e já trabalhava, pegando empreitas e tudo, mas ainda não existia a Master. Mas glorifico a Deus por isso, porque eu vou te dizer, na pandemia nós não paramos sequer um dia, não tivemos nenhuma baixa, não tivemos nenhum problema quanto à pandemia, demos continuidades aos nossos trabalhos. Na infância, teve algo que levou você a ser quem você é hoje nesse quesito profissional? Teve sim. A falta da paternidade. Né? Houve um processo da qual meu pai separou da minha mãe, e a minha mãe foi mãe e pai, e ali eu mais a minha irmã, nós vimos um processo ali que seria fundamental, que se ele estivesse conosco seria diferente, e eu me espelhei nisso, eu me espelhei no erro dele. Eu disse para mim mesmo que o que ele fez conosco, que eu não queria fazer para minha família. Então, acredito que isso fez com que eu viesse a ter uma visão diferente e que eu pudesse amadurecer a ponto de não cometer o mesmo erro. Nossa, tá de parabéns mesmo, ó. A gente já descobriu várias histórias suas. A que você pegou no chifre do boi ali foi com garra, foi com fé. E essa outra que eu não sabia, essa do seu pai, parabéns, assim, por ter superado esse desafio. Querendo ou não, tem gente que torna dificuldades da vida como um trauma e se vitimiza. Olha o seu lado. Você não pegou isso como uma vitimização. Eu não dei nada na vida porque meu pai me largou. Não. Você fez o contrário, fez do limão limonada. Exatamente. E graças a Deus me orgulho, né, por isso, hoje, por estar com minha família, né. Eu agora com mais um filho que todo mundo fica impressionado, fala assim, mas você esperou 23 anos para ter o segundo? Falei assim, projeto de Deus. Mas uma coisa legal também que eu vejo dos empreendedores é que eles nunca se vitimizam.
Eles sempre assumem a responsabilidade da vida deles para si. Então, bom ou ruim, eles sempre falam assim, a culpa foi minha. Não assim, no seu caso, não é que a culpa foi sua, do seu pai te largar, mas eu falo no sentido de você pegou aquilo ali como responsabilidade para sua vida. Eu vou dar uma vida diferente para os meus filhos. Sim, exatamente. Ao longo desses anos, eu venho... não só espelhando, mas tendo isso como um critério para minha vida mesmo, porque eu tenho amigos que se vitimizam em cima da falta de paternidade, e eu vi que dava para ter um processo diferente quanto a isso daí. A gente entende, né, o esforço que foi da minha mãe. Minha mãe foi formar, minha mãe também formou na faculdade, ela veio se formar depois dos 55 anos, porque quando houve a separação, esse negócio todo, ela não havia terminado os estudos antes, então ela deu continuidade. E isso eu vi que dá para ser diferente do que a gente vê ou até passa por determinadas situações. Então eu venho trazendo isso como exemplo para mim, graças a Deus não me vitimizei quanto a isso e trago isso como um atributo. E como você enxerga a evolução sua, individual, nesses últimos 5 anos como empresário? Bom, eu diria que, assim como eu disse para você, eu estava um dia no operacional e depois eu estou ali à frente empreendendo. Foi difícil enxergar essa parte, né? Principalmente quando começa no operacional. Fica muito ligado ali você querer fazer. Então eu vejo que é um processo evolutivo que teve desses anos para cá, que hoje eu consigo não ficar focado com os olhos dentro, eu consigo olhar por fora, ao redor, para que possa dar continuidade e crescimento para a Master. E você, como pessoa, o que você sentiu de evolução? Orgulho. Com certeza. Não tem como... Satisfação. Assim, exatamente. Vendo que por mais que seja por passos curtos, né? Não precisa também ser passos longos que venha a tropeçar, mas que seja por passos curtos, mas que você vê que algo que um dia você talvez tenha sonhado apenas, e depois você começa a dar continuidade e vê que aquilo ali está tendo prosseguimento. Então é gratificante ver que tem encaminhado para o objetivo. E tem algum conselho que você quer deixar aqui hoje? Um conselho? Bom, eu acho que eu até comecei a falar ele, né? Se você tem um sonho, não desista dele, não desista. Essa é partes, né, de trecho da minha história. E ao fundo mesmo, sabendo que eu já passei, mas a minha família, talvez seria algo mais motivador, mas seria talvez para um outro dia. Mas não desista. Se você tem um foco, se você tem um propósito, se você tem um objetivo principalmente e quer chegar lá, vai ter pessoas para te querer derrubar. Exatamente essa palavra, para que você venha desistir do seu sonho, porque ela não está focada exatamente ou igual você está focado. Então tende as pessoas das quais que a gente cresce com ela, você ficar no mesmo patamar que elas. Então você nunca pode estar de alguma forma, sei lá, sobressair de alguma área, né? Se você tem um sonho, eu quero ser empreendedor, vou abrir uma empresa. Se o outro não tem o sonho de ser empreendedor, mas para que você vai fazer isso? São palavras, né, que parecem tão insignificantes, mas que faz com que a pessoa venha se desmotivar. Tem uma outra frase também que eu gosto e vou complementar, até aproveitando mesmo que você é pastor, que fala assim, quando alguém criticar a sua visão, fique tranquilo, porque Deus deu a visão para você, não foi para elas. Exato. Então, você que está enxergando. Uhum. Então, se alguém vem falar da sua visão, criticar, jogar pedra na sua ideia, no seu propósito,
Fica tranquilo, não desanime, porque Deus está colocando para você, está dando a bênção para você. Você que enxergou aquela novidade ali no setor, você que enxergou como você poderia ganhar dinheiro com aquilo, então esquece os outros. Exatamente. Você falando isso, né, trazendo novamente, José teve esse problema, né? Deus deu ele um sonho, ele contou o sonho para seus familiares, da quais eles não concordaram. E o processo era ele estar no Egito, mas como que ele tinha que chegar lá, não era como se diz, não era de um avião Airbus desse tipo. O processo que foi doloroso para que ele chegasse lá. Mas como Deus deu ele esse sonho, de alguma forma ele iria chegar lá. Dolorido, mas chegou. É aquela outra frase também, né? Eu sei que eu vou conseguir, não tenho a menor ideia de como vai ser. Mas eu vou conseguir. Mas vai conseguir. Então é focar nisso, né? Agora um conselho, aproveitando que a gente está falando de conselho, se você pudesse voltar no início, qual conselho você daria para si mesmo naquele primeiro ano ali que você começou? Eu vejo que aprendizado, né, é contínuo, todos os dias a gente aprende, então eu vejo um conselho para mim mesmo, que eu poderia ter focado mais, eu poderia ter empenhado mais antes, por mais que teve, né, muitos processos da qual eu vi que eu consegui superar, mas eu poderia ter focado mais, seria um conselho que eu daria para mim se eu voltasse. E o que te tira da zona de conforto hoje? Você fala no empresarial? Bom, se for olhar, vamos então falar de projeto. Seria esses projetos residenciais, né? A nossa especialidade seria maior em galpões industriais e comerciais, mas as residenciais é a que tira do conforto, porque é um projeto muito diferente um do outro. Então não seria algo que praticamente a gente, assim como eu disse para você, a gente olha o projeto ali e já sabe, olha, parte disso daqui nós já entendemos, já faz de olho fechado para dar seguimento. Então a parte de estrutura residencial realmente me tira dessa zona de conforto. Agora, uma coisa assim que eu adoro essa parte. Eu vou te dar 1 minuto para você se vender. Como se você tivesse que convencer o seu cliente, pitch de elevador, você está no elevador e só tem 1 minuto para fazer ele fechar negócio com você hoje. Já no relógio pode fazer olhando para a câmera. Bom, esse vendedor seria você, essa pessoa seria você mesmo, então fala direto para você. Bom, você já teve problema na sua obra? Obviamente que já teve. Então agora eu vou te trazer essa solução. Primeiramente, com o seu problema na sua obra, isso já te desgastou a ponto de você não conseguir sequer aquela viagem sua programada, você mais fazer ela. Por quê? A dor de cabeça que lhe traz, que é obra. Nós sabemos muito bem disso. Então agora eu vou fazer ao contrário com você. Você me passa seu projeto e você pode viajar tranquilamente. E seu projeto vai ser executado. Muito bem. Foi menos de 1 minuto. Tá treinado. Então, Douglas, agora a gente chegou no final do podcast e você gostaria de acrescentar algo? Bom, eu quero agradecer primeiramente, né, a você pelo convite. Satisfatório muito poder falar da Master aqui, né, do nosso caminho, e agradecer também a presença da minha filha, que motiva bastante também. Ela tem me motivado a dar continuidade e eu quero que seja recíproco também, né? Que eu possa estar trazendo essa motivação para ela, para os projetos dela. E agora a pergunta que todo mundo se emociona. Vamos lá! É a última. Pergunta final. Eu costumo dizer no final do programa que você só pode deixar 3 verdades no mundo. Se hoje fosse seu último dia na Terra e você não pode deixar nada, nenhuma rede social, nenhum livro, nada, só 3 verdades, como se fosse o seu legado, o que você diria? Bom, amor paterno seria o primeiro. Envolve também família. E o terceiro,
Tem que tomar até cuidado para falar, né? Mas eu posso dizer que eu procurei me superar. Procurei me superar. Seria essa. Muito lindas suas respostas. Agora um bate-bola bem rapidinho. Eu vou te perguntar uma palavra e você responde com uma palavra. Motivação. Família. Concorrência. Vários. Network. Essencial. Família. Alicerce. Estrutura metálica. Propósito. Empreender. Tem sido desafiador. Igreja. Meu Deus. Igreja, o que eu posso dizer? Não seria só o alicerce, como que eu poderia dizer? Tudo. É a base. A base. Comunicação. Como que eu poderia dar essa resposta? Comunicação. Essencial. Agradecimentos finais. Aproveita para olhar para a câmera, mandar um beijo, falar para quem aí ficou até o final. Bom, mais uma vez, obrigado, Fernanda, por esse convite. Agradecendo a minha esposa, minha filha, a missionária Magna também, quero agradecer você, e aos colaboradores lá, o Diogo, Ícaro, Fabiano, entre outros, quero agradecer todos vocês também. Pessoal, para você que ficou aqui até o final, se inscreva no canal para não perder nada, já curte esse vídeo, manda para seus melhores amigos e vamos todo mundo crescer junto. Muito obrigada e quem sabe você não é o próximo a estar aqui no próximo podcast. Aguardo você. Obrigada.